de fazer um último passeio e ver a cidade de mais de 1 milhão de habitantes por um outro ângulo. Embarcamos nesse catamarã e deixamos a tranquilidade nos levar pelas águas da Baía de São Marcos. Olá, boa noite. Neste domingo, 8 de janeiro de 2023, a democracia constitucional do Brasil se viu sob ataque e de uma forma inédita na nossa história. A capital do país foi alvo de um ataque terrorista de apoiadores golpistas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Milhares deles chegaram a Brasília em ônibus depois de uma convocação maciça em redes sociais. O objetivo desses golpistas era gerar uma situação de absoluto caos que levasse a uma intervenção militar num desrespeito flagrante à Constituição, aos três poderes da República e ao processo eleitoral que elegeu legitimamente Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato presidencial. O atentado dos bolsonaristas golpistas se deu com a invasão e vandalismo no Congresso Nacional, nos prédios da Câmara e do Senado, e ainda a invasão e a depredação do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Todos os edifícios públicos, obras do modernismo brasileiro, reconhecidos internacionalmente, que saíram da genialidade de Oscar Niemeyer. E apesar de essa ação terrorista ter sido convocada publicamente ao longo da semana, inclusive com promessas de gratuidade de transporte, alimentação e acomodações por parte de quem as financiou, as autoridades públicas do Distrito Federal, a quem cabe a segurança na capital, não agiram preventivamente. O secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, nem está em Brasília. Nessa semana ele viajou para os Estados Unidos, onde se encontra também o ex-chefe dele, Jair Bolsonaro, de quem ele foi ministro da Justiça. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão de Anderson Torres. Diante da inação do governo de Ibanez Rocha, que formalmente integra o MDB, mas é ele próprio, assumidamente bolsonarista, o presidente Lula decidiu usar um instrumento constitucional de decretação de uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Hoje, por volta das 6 da tarde, cerca de 170 pessoas tinham sido presas em flagrante. O esvaziamento do teto do Congresso só foi completado mais de 3 horas depois da invasão, com o uso de bombas de efeito moral pela tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Bom, essa edição do Fantástico traz a cobertura ao vivo, claro, dos acontecimentos em Brasília. A democracia brasileira foi testada mais uma vez, gente, mas venceu graças à união dos três poderes da República e das instituições. Os que perpetram esse ato e seus mentores entram hoje para a história na Galeria da Desonra. A gente vai direto para Brasília agora com a repórter Flávia Alvarenga. Flávia, vamos lá, boa noite. Como é que está a situação aí na capital nesse momento? Boa noite, Poliana. Neste momento, esses manifestantes radicais, esses terroristas, continuam ao longo da esplanada dos ministérios. Os agentes de segurança estão pela esplanada dos ministérios. Alguns usam gás de efeito moral. A Praça dos Três Poderes já foi desocupada. Os prédios públicos, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal também desocupados. Mas os manifestantes radicais ainda ao longo da esplanada.
fechada. E neste momento tem um grupo que provoca confronto perto da rodoviária do Plano Piloto, que fica bem no centro de Brasília. De acordo com a Polícia Civil, são pelo menos 170 pessoas presas, todas sendo levadas para o Departamento de Polícia Especializada. Foram mais de 4 ônibus com terroristas presos ao longo do dia. O ministro da Justiça, Flávio Dino, deve falar em instantes. Ele convocou uma entrevista coletiva. O presidente Lula também já embarcou. Ele estava fora de Brasília, estava em São Paulo, está vindo para Brasília e, de acordo com as informações, ele vai direto para o Palácio do Planalto. Portanto, uma manifestação que começou depois do almoço, por volta das 3 da tarde. Os terroristas invadiram primeiro o Congresso Nacional, destruíram bens públicos, depois foram para o Palácio do Planalto e também para o Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 170 pessoas presas. E o presidente Lula, portanto, a caminho de Brasília. Um dia que vai ficar marcado, todos esses registros de atos de vandalismo, um dia de vergonha que vai ficar marcado, portanto, para a história. Não consigo conter o povo. Quebraram as janelas, quebraram tudo. Brasília, 8 de janeiro. Vândalos furam o frágil bloqueio que deveria proteger a esplanada dos ministérios e partem para a invasão do Congresso Nacional. O movimento de extrema-direita antidemocrática, que há semanas vinha se concentrando na capital do país, foi reforçado neste domingo pela chegada de dezenas de ônibus lotados de golpistas. Mas durante a invasão, policiais foram flagrados se comportando como turistas do terror. Também foram atacados, como este policial derrubado do cavalo por um grupo de baderneiros. Ainda do lado de fora do Congresso, os terroristas espalham destruição. Atrás dos gabinetes, um foco de incêndio. Rapidamente, eles tomam de assalto a sede do Legislativo. Essa casa é do povo, essa casa é nossa. Fazem do plenário do Senado um playground do golpe contra a democracia. Dá uma olhada. Nas redes, vândalos não têm vergonha de mostrar o estrago que produziram. Os golpistas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, também invadem o Supremo Tribunal Federal. As pessoas sentam nos objetos, os móveis que estavam lá. A quebradeira continua. E é a do STF. Como se pudessem destruir as instituições brasileiras, depredam tudo no STF. Olha a cadeira do Xandão aqui, ó. Olha o povo tudo lá dentro do STF. Filha da Lazarento, meu Deus! A multidão também ataca a sede do Executivo, o Palácio do Planalto. A fumaça pelos corredores e destruição por toda parte. Quebraram aqui tudo já. A maioria esmagadora da população brasileira que defende a democracia espera que as leis sejam cumpridas e os terroristas punidos. São imagens lamentáveis que nos enchem de vergonha. E você vai ver ao longo dessa edição do Fantástico, em detalhes, o passo a passo dos atos terroristas de hoje em Brasília. E a gente conversa agora com o Nilson Clava. Oi, Nilson, boa noite. Quais são as informações que você tem pra gente?